Dia Brasil, boa tarde Portugal. Estamos aqui para o 10º dia da nossa maratona A2AI Portugal. É um prazer enorme estarmos observando essa caminhada que estamos fazendo, que está excepcional, com excelentes palestrantes e muita participação de todos. E hoje também teremos uma palestra espetacular. Espero contribuição de todo mundo com as suas perguntas, com a sua participação e a sua interação no chat, como tem sido todos os dias, não é? Eu vou aqui compartilhar a tela. Muito bem. Cá estamos. Bom, para quem, eu acho que todos ou a grande parte já conhece a A2AI, né? A Associação International de Associação pela Inteligência Artificial. Nós estamos aí bastante já desenvolvidos nas nossas atividades no Brasil, estamos agora em fase de expansão internacional, aqui iniciando na Europa, né, aqui por Portugal, com esta maratona que está sendo muito bem acolhida por todos aqui. O meu nome é Fernando Domingues, eu sou o head, o responsável aqui em Portugal pela A2AI, né, juntamente com o meu colega Thiago Novelli, que está na Alemanha. Estamos à frente dessa expansão internacional da associação, né? Quem quiser, temos aqui também um time de voluntários que está nos ajudando a pensar, estruturar, enfim, fazer com que as coisas aconteçam aqui em Portugal, que se alguém tiver interesse de se tornar voluntário aqui, é só me procurar, tá aí meus contatos, ok? Estamos de braços abertos a todos. A A2AI, ela tem um propósito claro, né, de conectar um ecossistema de inteligência artificial para o benefício de todo, pega toda a cadeia, desde a pesquisa básica e a investigação, até a aplicação, o uso e os impactos sociais que a inteligência artificial está causando. Então, nós procuramos conversar e fazer com que todos esses elementos do ecossistema estejam interligados, trocando conhecimentos, pensando novas ideias, gerando novos negócios, aplicações. Então, esse é o nosso objetivo e a nossa missão que vemos desempenhando com muito sucesso ao longo do tempo. Nós temos aqui a nossa visão de uma árvore, né, onde temos raízes bastante sólidas aí em conhecimento, em conteúdo, na pesquisa e nos nossos associados, e tem os vários frutos que essa árvore dá, que são os resultados que nós apresentamos a todos, que são os nossos eventos, os nossos cursos de educação executiva, o nosso trabalho de consultoria estratégica para transformação digital, né, junto das empresas que estão iniciando. Então, é todo um trabalho que é feito em diversas mãos, com uma equipe fantástica que nós temos na A2AI e todos aqueles que querem se aproximar e estar juntamente conosco. Os nossos eventos estão caminhando muito bem. Este ano, nós estamos aqui online com nossos eventos, como todos os lugares. Já fizemos vários eventos, inclusive a Maratona do Brasil, que teve mais de 4.000 inscrições. Aqui a Maratona de Portugal, que foi inspirada na Maratona do Brasil. Estamos com mais de 3.000 inscrições já, com pessoas de 24 países assistindo diariamente, ou seja, que já está testando um grande sucesso para o nosso evento. Os próximos eventos estão aí na tela. Vamos fazer alguns eventos nas verticais da saúde, do varejo, o retalho e do agronegócio, em agosto e setembro. Se você tem algum caso ou queira participar, fazendo uma exposição e algo que seja de interessante da comunidade, você pode se candidatar a ser um palestrante. É só entrar em contato pelo e-mail que está aí ao pé da página, o contato@i2ai.org, e também ficaremos muito satisfeitos se a sua empresa se dispor a patrocinar alguns dos nossos eventos. Temos uma série de vantagens aos nossos patrocinadores. Também entre em contato pelo mesmo e-mail que está aí ao pé, que nós podemos conversar e vislumbrar como é que pode se dar essa cooperação. Os cursos estão aí acontecendo, né? Nós vamos ter agora o workshop de transformação digital no dia 15 de julho, logo em seguida a maratona. Está aí o QR Code para você fazer a sua inscrição. É um curso, é um workshop mesmo, é hands-on, é para você começar a aprender, a desenvolver
pensar e desenvolver um projeto na área de inteligência artificial. Então, aproveite, que é muito interessante. E também nós estamos aí, até hoje, com um lote promocional do certificado A2AI de Analytics Foundations, certo? São 4 aulas, está aí Analytics Foundation, IoT ou Big Data, Data Transformation, Strategy and Governance dos dados e Storytelling com data. Então, são 4 professores aqui que compõem o nosso quadro, né, de instrutores da A2AI. É um curso muito interessante. Quem quer se aprofundar nesses assuntos, eu acho que é uma oportunidade ótima. Lembrando que corra, porque até hoje é o lote promocional. A partir de amanhã já vai virar o preço do lote, ok? Muito bem. Então, caminhando aqui para o nosso 10º dia da Maratona de Inteligência Artificial. Nós estamos aqui finalizando a nossa 2ª semana, com muito sucesso, todos os dias nesse horário, cá em Portugal, das 12 às 13 e no Brasil, das 8 às 9. Né? Lembrando também que este evento teve o patrocínio e tivemos a honra aí de receber a Liga Consulting Europe, apoiando esta grande iniciativa que nós tivemos aqui, a quem nós agradecemos muito. Outra coisa, todo dia relembramos também que você tem um certificado, direito ao certificado diário, se você fez a sua inscrição, para você fazer o seu check-in durante o período das nossas apresentações, esse horário que nós estamos ao vivo ou em direto, você deve usar o QR Code que está aí na sua tela ou o link que também está aí para efetuar o seu check-in. E lembre-se, é sempre durante esse período ao vivo, ok? Você vai receber o seu certificado por e-mail, entre 7 e 10 dias, e ao final do evento nós teremos um certificado que vai completar com todas as palestras e todas as horas que você assistiu e nos acompanhou dentro da maratona, ok? Muito bem, então vamos passar aí a nosso palestrante de hoje. Hoje é um tema que também desperta paixões e desperta muita curiosidade, muita conversa e discussão. E nós convidamos aí o professor Matheus Passos, né, que vai falar sobre proteção de dados para inteligência artificial. Ele é professor de Direito desde 2004 e trabalha como DPO, né, da Data Protection Officer na L'Oréal, uma grande empresa que acho que todos conhecem. Ele também está aí a fazer 2 doutorados em Direito e trabalha com investigação nessa área jurídica. Então, é uma pessoa extremamente gabaritada para trazer as suas reflexões sobre essa questão tão importante para todos nós, que é a proteção de dados. Matheus, é contigo. Boa palestra. Você pode abrir a sua câmera e a sua tela. Muito obrigado. Pronto. Bom dia a todos. Estão me vendo aí? Sim, estamos. Deixa eu aqui compartilhar também o início da apresentação. Só queria, antes de começar, confirmar aí se estão me vendo e ouvindo, se está tudo bem, e também se estão vendo aí a apresentação, a página inicial da apresentação. Imagino que esteja tudo ok. Bom, vamos lá então. Eu quero aqui começar agradecendo aí ao Fernando, agradecendo a A2AI e agradecendo especialmente a Bárbara, que fez o primeiro contato, para que eu pudesse aqui participar da maratona, um evento que eu considero de extrema relevância para poder trazer inúmeros temas a respeito da inteligência artificial. E eu vou aqui hoje compartilhar com vocês algumas considerações a respeito desse tema, proteção de dados para a inteligência artificial. É claro que a gente não consegue falar de reflita a respeito desse tema, né? Leve esse tema em consideração quando você estiver realizando desenvolvimentos na área da inteligência artificial. Afinal de contas, não há como desconsiderar a importância da proteção de dados para essa área, não só para essa, para todas as outras, mas especificamente aqui no âmbito da inteligência artificial.
professor convidado. Então, venho aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e da minha experiência prática com você. Dito isso... Desculpe só, o Matheus. Claro. O Matheus, é o Fernando. Desculpe só, é que o seu som parece estar cortando um pouco. Se você puder fechar a sua câmera... Sim, sem problemas, claro. Melhora o som, né? Tá, obrigado. Nada, vamos lá então, vamos continuar. E obrigado, Fernando, aí pela indicação. Se houver alguma outra coisa aí, realmente fiquem à vontade, né? Mas então vamos lá. O que a gente tem aí para hoje? O que eu montei? Montei esse roteiro que eu acredito que ele seja aí bastante relevante para poder explicar para você como funciona essa questão da proteção de dados no âmbito da inteligência artificial. Então eu vou fazer aqui uma apresentação muito rápida sobre o RGPD, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, para trazer alguns conceitos básicos que são necessários até mesmo para que você compreenda depois a conclusão a qual a gente vai chegar. Depois eu vou trazer 3 pontos centrais, que é a definição da expressão definição de perfis, o que significa a expressão decisões automatizadas, e depois como se faz a interpretação do artigo 22 do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Por quê? Porque esse artigo 22 fala a respeito dos direitos dos titulares a respeito dos 2 itens anteriores. E, por fim, eu deixo aqui algumas reflexões para a gente conciliar, deixo aqui na forma de pergunta, por enquanto, claro, se é possível conciliar a proteção de dados com inteligência artificial. E aqui eu já dou um spoiler para você, é claro que sim, é plenamente possível, um pouquinho trabalhoso, mas é possível sim conciliar essas 2 áreas que, em princípio, parecem ser antagônicas. Como foi falado aqui durante a maratona, eu peguei aqui algumas ideias nesses 2 slides iniciais apenas a título de contextualização. A gente viu que a inteligência artificial pode ser utilizada para compras, no caso de oferecimento de novos produtos, controle de atenção de alunos em sala de aula, isso foi citado, a questão de recomendações diversas, como em serviços de streaming ou serviços que vendam livros e por aí vai, a questão de marketing online, a questão da segurança, a gente vê em inúmeras situações a biometria sendo utilizada na entrada de edifícios, por exemplo, e a gente chega a essa conclusão, portanto, de que sem dados, inclusive dados pessoais, e até já deixo aqui que esses 5 exemplos que estão aí são exemplos claros de uso de dados pessoais, não existe inteligência artificial. Além disso, foi também destacado a dificuldade no acesso a e no uso de dados em decorrência da legislação de proteção de dados. Ou seja, foi colocado em algumas palestras que, eventualmente, as legislações de proteção de dados, elas levam a uma dificuldade maior na obtenção ou mesmo no tratamento desses dados pessoais, e se colocou também essa questão da privacidade versus, entre aspas, aqui, a utilidade dos dados. Isso seria uma espécie de trade-off, né? Ou você tem um, ou você tem o outro. E eu deixo aquela perguntinha, né? Será que realmente é um trade-off? E o meu objetivo é chegar ao final mostrando para você que não, que na verdade a gente consegue sim conciliar essas 2 áreas. Então vamos lá, começando com o primeiro ponto. O RGPD é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, ou seja, é uma legislação de aplicação automática no espaço econômico europeu. Portanto, ela vale em todos os 27 países da União Europeia e ainda na Noruega, na Islândia e em Liechtenstein. Portanto, todos esses países devem cumprir o regulamento europeu, que eu vou chamar aqui sempre de RGPD, da sigla em português, e ele aplica-se também extraterritorialmente. Ou seja, se você está aí no Brasil assistindo essa palestra agora e se você eventualmente oferecer produtos ou serviços que tratem dados pessoais aqui na Europa, você também está sujeito ao RGPD. Então, é importante para quem estiver fora desse espaço econômico europeu ter atenção ao regulamento.
E, além disso, eu trago aqui outras duas considerações rápidas. Na verdade, serão três, tem uma terceira que eu não coloquei aqui, mas vou explicar do mesmo jeito para você. Qual é o objetivo do regulamento? Em primeiro lugar, eu quero destacar que o regulamento, obviamente, estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Portanto, nós temos aqui claramente um foco na questão da proteção do direito fundamental aos dados pessoais, mas o regulamento também tem um objetivo mais econômico, digamos assim, que diz respeito à livre circulação desses dados no espaço econômico europeu. Ou seja, o regulamento ele não proíbe em absoluto o tratamento de dados pessoais. E eu falo isso com bastante tranquilidade, sendo DPO de uma grande empresa, e eu indico que não há absolutamente nenhum tipo de problema em você tratar dados pessoais, ou seja, usar dados pessoais para aquilo que você, como empresa, precisa. Mas você precisa fazer isso seguindo determinadas regras para que você não infrinja o direito fundamental dos titulares. E aí eu quero que você, inclusive, acompanhe essa palestra, entendendo isso que eu vou dizer, tanto sob a perspectiva da empresa, e a perspectiva de uma empresa sempre é utilizar os dados pessoais para poder desempenhar suas atividades, e, em última instância, até mesmo para a empresa sobreviver, mas eu quero que você pense também com a ótica do outro lado, do titular. Eu quero que você imagine essa questão da definição de perfis e das decisões automatizadas, sendo não uma pessoa que eventualmente desenvolve inteligência artificial, não uma pessoa que está do lado da empresa, mas você como cidadão. O que você acha dessa situação? E é nesse sentido, então, que eu também trago esse ponto de que o tratamento dos dados pessoais deverá ser concebido para servir às pessoas. Ou seja, o regulamento europeu tem esse foco no cidadão, ele tem esse foco de proteger o direito fundamental do cidadão ao uso dos seus dados pessoais, mas isso em absoluto significa dizer que as empresas não possam usar esses dados pessoais. Ou seja, na verdade, o que se busca é um jogo de soma positiva. O cidadão, como pessoa física ou pessoa singular, ele deve ter a proteção dos seus dados pessoais, mas a empresa também precisa utilizar esses dados pessoais e todos devem sair ganhando no final. Então, são esses dois pontos. E o terceiro, que eu quero que você guarde aqui, é o seguinte: é o próprio conceito de dado pessoal. E eu costumo dizer que dado pessoal é qualquer coisa a respeito de qualquer pessoa. Eventualmente, a gente tem uma tendência a achar que o dado pessoal é o nome, que o dado pessoal é o endereço ou a morada, como se diz aqui em Portugal, que é o telefone, que é o CPF no caso do Brasil ou o NIF aqui em Portugal, mas não, qualquer coisa que esteja relacionado a uma pessoa ou que possa se relacionar a uma pessoa é um dado pessoal. E eu quero que você perceba isso para que você entenda a amplitude do conceito de dado pessoal e o quanto ele precisa ser protegido. Além disso, eu quero atenção ainda no regulamento europeu aquilo que eu vejo como um aspecto mais importante, não só do regulamento europeu, mas como eu sei aqui que tem também uma audiência que está no Brasil, também está presente na LGPD, que é a Lei Brasileira de Proteção de Dados, que é o princípio da responsabilidade. E eu trago aqui para você o que é esse princípio. Eu não vou ficar falando para você uma definição jurídica, porque não é o nosso objetivo aqui. Eu quero que você entenda na prática como isso funciona. E na prática, o princípio da responsabilidade é traduzido, entre aspas, mais ou menos desse jeito. Não basta você, como empresa, dizer que faz. Não basta você dizer, sim, eu protejo os dados pessoais dos meus clientes e consumidores. Você deve provar que você faz isso. E você também deve provar que o que você faz é efetivamente eficaz e eficiente para proteger os dados pessoais dos titulares. E aqui quem é o titular? O titular é o cidadão. O titular é a pessoa física, o titular é a pessoa singular, o titular não é uma empresa, o titular é a pessoa. Então você como empresa, você precisa fazer isso, não basta dizer que faz. Você precisa provar que você faz e provar que isso que você está fazendo realmente protege os dados pessoais do seu cliente, do seu consumidor.
E como que isso se aplica à inteligência artificial usando a lógica do regulamento europeu? Você, como empresa, precisa ter esse risk-based approach. Ou seja, você, que aqui no regulamento europeu é chamado de responsável pelo tratamento, no Brasil é chamado de controlador, e aqui eu não vou usar o termo jurídico, técnico, como eu disse, eu quero que você entenda, é a empresa, compete então à empresa definir o apetite ao risco. Então, a questão da proteção de dados na inteligência artificial, você como empresa precisa ter isso na sua cabeça, precisa ter isso como ponto de partida. Vale a pena realizar a atividade de tratamento X, ou seja, desenvolver aquele produto ou serviço fantástico e maravilhoso, utilizando inteligência artificial ou se fundamentando em Big Data, por exemplo, mesmo com os eventuais problemas que essa atividade de tratamento pode trazer para os titulares e para a empresa. Porque se você faz uma atividade de tratamento qualquer e isso traz uma consequência negativa para o titular, você, como empresa, também pode sofrer as consequências, porque se o titular fizer uma reclamação, a sua empresa pode sofrer uma sanção. Então, a questão do princípio da responsabilidade e a aplicação à inteligência artificial vai ser baseada nisso. E essa responsabilidade é sua como empresa. Não vai ser a legislação que vai dizer faça isso ou faça aquilo. A legislação vai dizer assim: você pode fazer, agora arque com as consequências. E óbvio que para arcar com as consequências, você precisa tomar alguns cuidados antes de realizar aquela atividade. Para quê? Para evitar essas duas situações que eu vou mostrar para você agora. Essa daqui é de ontem, você pode ver a data aí, 9 de julho. A ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, em conjunto com a Autoridade de Proteção de Dados da Austrália, abriram uma investigação conjunta, Clearview AI. Talvez você já tenha ouvido falar dessa empresa, uma empresa que fez uma raspagem de fotos e que utiliza essas fotos no seu próprio sistema de inteligência artificial e vende o seu sistema para órgãos de fiscalização. E aqui, quando eu digo órgãos de fiscalização, estou tendo em mente polícias. Então, na verdade, você tem um questionamento. Será que uma empresa pode simplesmente pegar uma foto que eu, como titular, que eu, como pessoa, coloquei no meu Instagram e vender isso para uma polícia? Então, é um questionamento, e aí essas duas autoridades de controle abriram, então, uma investigação. Mas não é só isso. Você pode, de repente, pensar, não, claro que não. A finalidade dessa empresa está totalmente errada. E aí eu pergunto para você o seguinte: você acha que fazer o reconhecimento facial de alunos em uma escola é interessante para controlar a presença desses alunos? E talvez você pense que sim, porque isso facilita a vida do professor, ele não precisa ficar fazendo chamada para ver se o aluno está ali ou não. Isso facilita a segurança da criança, porque a criança vai, os pais e a própria escola vão ter a certeza se a criança está ali ou não. Só que se você fizer isso mal feito, você pode sofrer uma sanção do mesmo jeito. Então, existe essa decisão da Autoridade de Proteção de Dados da Suécia, de agosto do ano passado, em que uma escola pública na Suécia foi multada em 20 mil euros, quase 20 mil euros, justamente por quê? Porque implantou um sistema de reconhecimento facial sem ter cuidado com aquilo que é o prévio, sem analisar as possíveis consequências do uso da inteligência artificial. Eu diria, e aqui é a minha opinião, sem levar em consideração o princípio da responsabilidade, sem levar em consideração aquele risk-based approach que eu falei agora há pouco. Portanto, você como empresa e você como um eventual desenvolvedor, você como um eventual até mesmo pesquisador, dependendo das circunstâncias, você não está proibido de utilizar dados pessoais para a inteligência artificial ou na inteligência artificial. Mas você precisa tomar determinados cuidados para evitar o risco ao titular, que é o que eu vou começar a falar agora, mas também a empresa. Você tem aqui uma escola e uma empresa, e aqui eu estou, ainda que seja uma escola pública, mas estou fazendo analogia com empresa, sofrendo sanções, ou pelo menos investigações. Por quê? Porque não fizeram o dever de casa antes, ou seja, não tomaram cuidado
com aquilo que é prévio à implantação da inteligência artificial. Então, finalizando esse bloco, o que eu quero que você guarde? Eu quero que você guarde a ideia de que o regulamento europeu, assim como a lei brasileira, não impede o uso de dados pessoais para aplicações de inteligência artificial, mas isso tem de ser feito com determinados cuidados. E qual é um dos cuidados? As duas legislações falam em definição de perfis e em decisões automatizadas. Eu vou explicar aqui para você o que é uma definição de perfil do ponto de vista jurídico e o que é uma decisão automatizada. Você precisa entender o que a lei diz a respeito desses temas para que quando você desenvolver o seu algoritmo de inteligência artificial, você não tenha problemas em relação a isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a preocupação das legislações é o quê? Entender, e isso já foi falado aqui na maratona em várias palestras, que a definição de perfis e ou decisões automatizadas correm o risco de serem abusivas e de gerarem discriminação. Então, essa é a preocupação da legislação quando a gente está falando sobre definição de perfis ou decisões automatizadas. O resultado dessas decisões podem ser abusivas ou podem gerar discriminação. E aqui eu trago um exemplo muito simples. Impedir o acesso de pessoas a oportunidades de emprego, por exemplo. Eu vou voltar a isso um pouquinho mais para frente aqui, mas você já deve pensar nisso. Se tiver um sistema de decisão automatizada que impeça as pessoas que têm um determinado padrão de seguirem aquela carreira, por exemplo, você está gerando uma discriminação. A questão de crédito ou seguros, por exemplo, também é um problema. E, além disso, imagine essa última situação. A situação de você oferecer um produto financeiro com riscos ou custos excessivos ao titular. Isso também é um problema, também é uma questão abusiva. E isso ou essas são as preocupações, então, das legislações de proteção de dados. Quero só fazer um pequeno parênteses e dizer que de vez em quando eu dou uma paradinha na fala porque eu estou bebendo uma água. Como você não está me vendo aqui na imagem, então só para não se assustar, não é que caiu nem nada, é só porque eu preciso tomar uma água aqui para seguir o ritmo, tá? Então vamos lá, qual é a definição, o conceito de definição de perfis? E eu trago aqui do regulamento europeu e eu quero destacar esses itens que estão em negrito. Quando você tem qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais, você, em princípio, vai ter definição de perfis. Então, essa é uma primeira característica. Você ter um tratamento automatizado de dados pessoais. Mas não basta isso. Esse tratamento de dados pessoais deve consistir em utilizar esses dados para avaliar certos aspectos pessoais de uma pessoa singular. Portanto, eu tenho um tratamento automatizado de dados pessoais que avalia alguns aspectos pessoais, especialmente se isso for feito para analisar ou prever aspectos relacionados com o desempenho profissional, a situação econômica, a saúde, preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações. Portanto, se a sua inteligência artificial, se o seu algoritmo faz qualquer uma dessas coisas, ele faz definição de perfis. E aí você precisa tomar cuidado com a legislação. Se a atividade não realizar previsões, nem tirar conclusões sobre as pessoas, tem-se que a finalidade não é fazer uma apreciação de características individuais. Então, nesse caso, não tem definição de perfil. Ou seja, você precisa tomar cuidado porque a definição de perfil, vejam que está na terceira linha, as três últimas palavras, são os aspectos pessoais de uma pessoa singular. Então aí você tem uma definição de perfil. Como que a definição de perfil ocorre? Geralmente, a definição de perfil envolve essas três fases. Você recolhe os dados, coleta os dados da pessoa, você analisa de maneira automática esses dados para tentar identificar algumas correlações
E depois, com base nessas correlações, você identifica a pessoa com essas características comportamentais presentes ou futuras. Vamos dar um exemplo bem claro aqui. Imagine um corretor de dados pessoais, certo? Ou seja, uma pessoa que recolhe dados pessoais aqui e ali para vender depois. Então, vamos pensar nesse sentido. Ele recolhe dados a partir de diferentes fontes públicas e privadas, quer em nome dos seus clientes, quer para os seus próprios interesses. O corretor de dados compila esses dados para desenvolver perfis relativos às pessoas e insere essas últimas em diversos segmentos. E ele vende essa informação às empresas que desejam melhorar a adequação dos seus bens e serviços ao seu público-alvo. Nesse caso, está ocorrendo uma definição de perfil. Ou seja, você está definindo ou inserindo aquela pessoa em uma determinada categoria de acordo com os seus próprios interesses. Agora, não confundir e achar que porque houve definição de perfil haverá decisão automática. Nem sempre isso vai acontecer, tá? E aí você, como empresa, precisa então definir ou precisa levar em consideração que em todas essas 3 fases você vai precisar cumprir as exigências do regulamento europeu. Vou trazer essas fases daqui a pouquinho para você. Por sua vez, as decisões automatizadas dizem respeito à capacidade de tomar decisões por meios tecnológicos e sem intervenção humana. Guardem essa expressão, sem intervenção humana. Isso aqui é uma dica prática que eu dou para você já agora. As decisões automatizadas são aquelas que não têm intervenção humana. Traduzindo isso para você, vou até reforçar daqui a pouco, mas de novo já antecipo. Se você usa um sistema de inteligência artificial, esse sistema de inteligência artificial chega a um resultado, mas você, pessoa física, um colaborador da empresa, por exemplo, um funcionário da empresa, você analisa esse resultado e é depois você que decide se aquele resultado está certo ou não, neste caso houve intervenção humana. E neste caso, não se fala em termos jurídicos que houve uma decisão automatizada. Tá? Então, guarde isso. Isso é uma forma de você não ter problemas com a legislação, por exemplo. Mas eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. Por quê? Porque decisões automatizadas podem se basear em qualquer tipo de dados, e isso eu quero chamar a atenção também. Tome cuidado com isso quando você estiver recolhendo dados pessoais. Você pode obter dados diretamente da pessoa. Você pede para ela responder a um questionário. Nesse caso, você coletou dados pessoais diretamente da pessoa. Mas você pode simplesmente observar os dados acerca das pessoas, como, por exemplo, os dados de localização recolhidos por meio de uma aplicação. Nesse caso, você não está perguntando para a pessoa, você não está pedindo para ela, ei, me diga onde você está agora. Você simplesmente embute no seu programa, no seu algoritmo, que ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a localização da pessoa. Então, você está fazendo uma observação. Mas tem uma terceira categoria que é extremamente relevante. Dados obtidos ou inferidos, tais como um perfil da pessoa que já tenha sido criado. E isso aqui é extremamente importante quando estamos falando de dados sensíveis. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe, vou explicar daqui a pouquinho. O que eu quero que você guarde agora é que dados podem ser obtidos dessas 3 formas: diretamente da pessoa, simplesmente por observação, ou por meio até eventualmente da criação de um novo dado pessoal da pessoa. Você não pediu para ela, você não observou nada dela, mas o seu sistema de inteligência artificial, em decorrência das correlações que ele faz, ele cria um novo dado pessoal. Daqui a pouquinho eu já vou dar um exemplo para você sobre isso, e isso vai ficar mais claro para você. De toda sorte, e aqui reforçando o que eu já falei, as decisões automatizadas podem ser realizadas com ou sem definição de perfis. Então, a definição de um perfil pode ocorrer sem serem realizadas decisões automatizadas. Uma coisa não leva à outra. Agora, também é claro que essas atividades podem ocorrer de maneira conjunta. Não há dúvida disso.
De novo, não se preocupe, eu vou apresentar já no próximo slide para você 2 exemplos para deixar isso claro. O que eu quero que você saiba é que uma coisa não obrigatoriamente leva a outra. Eu posso ter uma definição de perfil sem decisão automatizada. Eu posso ter uma decisão automatizada sem definição de perfil. E eu posso ter, por óbvio, os dois. Uma decisão automatizada com base em um perfil já previamente definido. E aí eu trago aqui para você um exemplo. Antes da concessão de um crédito hipotecário, um banco poderá tomar em consideração a pontuação de crédito do mutuário, com uma intervenção humana adicional e significativa antes de ser aplicada qualquer decisão à pessoa. Nesse caso, eu tenho claramente uma definição de perfil, mas eu não tenho necessariamente uma decisão automatizada. E por que não? Por causa daquelas palavrinhas ali no finzinho da segunda linha. Houve uma intervenção humana adicional e significativa naquela decisão. Portanto, aí eu tenho um perfil definido, eu olho para aquela pessoa que foi lá pedir o crédito e eu olho para ela, analiso o histórico dela e digo: não, você não tem direito a esse crédito. Por quê? Porque sua pontuação é baixa. Mas quem está tomando a decisão não é a máquina nesse caso, é a pessoa, é o gerente do banco, por exemplo. Então aí você tem definição de perfil, mas você não tem decisão automatizada. Agora veja essa outra situação. A aplicação de coimas, e para quem estiver no Brasil, coima você pode entender como multa. Então, a aplicação de coimas por excesso de velocidade com base exclusivamente em provas obtidas por meio de radares de velocidade constitui um processo de decisão automatizada que não implica necessariamente uma definição de perfis. Ou seja, tem lá o radar tirou a foto do seu carro, da matrícula do seu carro, porque você excedeu o limite de velocidade e ele toma uma decisão. A velocidade é 80 km por hora, você estava a 120 km por hora, você, portanto, toma uma multa de X euros ou reais, dependendo de onde você estiver, ou de outra moeda também, é claro. Então, houve uma decisão automatizada, mas isso significa dizer que aquela pessoa com aquele tipo de carro, com aquela marca, com aquela cor, sempre vai passar 120 km por hora? Não. Então, você não tem uma definição de perfil. Agora, se, continuo, como está aí no terceiro ponto, no entanto, passaria a constituir uma decisão automatizada com base na definição de perfis se os hábitos de condução daquela pessoa fossem controlados ao longo do tempo. E, por exemplo, se o montante da coima, o valor da multa aplicada, resultasse de uma avaliação que tivesse em conta outros fatores, como a reincidência ou não do excesso de velocidade, ou o fato de o condutor ter incorrido recentemente em outras infrações. Portanto, eu espero que esteja claro para você, nesse ponto, o que é uma definição de perfil e o que é uma decisão automatizada. Elas podem ou não estar presentes em conjunto. Dito isso, a gente passa para mais um bloco da nossa apresentação, que é o nosso artigo 22 do Regulamento Europeu. Deixa eu só aqui beber um pouquinho de água. E a gente já continua. O artigo 22, número 1 do Regulamento Europeu diz o seguinte: o titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis que produz efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma singular. Ora, aqui existe um debate jurídico, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas existe um debate jurídico que diz o seguinte: existe uma parte da doutrina que diz o titular tem um direito, portanto, a empresa pode tomar decisões automatizadas, inclusive a definição de perfis, e se o titular não gostar, ele exerce o seu direito. Tem uma outra parte que diz o seguinte: não, isso aqui não é um direito. Isso é uma obrigação da empresa de não tomar decisões automatizadas, de não criar perfis.
Ou seja, existe essa interpretação distinta. Um diz que a empresa pode, e se a pessoa não quiser, ela reclama, e o outro diz a empresa não pode. Criar perfis é proibido. E o Comitê Europeu de Proteção de Dados defende essa segunda posição, que esse artigo é de proibição dessas decisões. Tá? Eu não vou seguir por esse lado. Eu vou seguir pelo lado de que o titular tem o direito. Por quê? Porque isso vai estar relacionado com algumas questões que eu vou trazer aqui para você. Primeira delas, indicar que esse artigo se aplica a situações em que não haja nenhuma intervenção humana no processo decisório. Lembra aquele detalhe que eu já falei da interferência do ser humano, de uma pessoa para tomar a decisão final? Então, se você tem um processo de concessão de crédito no banco, o sistema analisa, como se diz, o sistema decidiu, e aí você tem uma pessoa analisando, você não tem uma decisão automatizada. Tá? Então, esse é um ponto como está aqui. Se um ser humano examinar e ponderar outros fatores ao tomar a decisão final, então aquela decisão não será tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado. Agora, é importante que essa intervenção humana seja efetiva. Não é só aquela coisa assim de o sistema decidiu, sai um relatório lá na impressora, aí o gerente do banco vai lá e assina e diz: não, eu concordo. Isso não é intervenção humana. Intervenção humana implica que a decisão, que a supervisão da decisão seja relevante. Senão, você estará infringindo a legislação. E o objetivo dessa revisão automatizada é o de evitar efeitos que são potencialmente negativos na vida do titular. E aqui eu trago alguns exemplos para você. Rescisão de um contrato. De repente, o sistema rescinde o contrato e isso gera problemas para o titular. Um exemplo simples. Eventualmente, e aqui eu estou falando em abstrato, imaginemos um sistema de controle de conta de luz. O titular não pagou, no dia seguinte corta a luz. E aí, isso pode gerar um problema para o titular. Não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado. Eu estou dizendo que isso pode trazer um problema potencialmente negativo para o titular. Atribuição ou recusa de uma prestação social específica prevista na legislação. A recusa automática de um pedido de crédito por via eletrônica. Você entra num site, pede lá um empréstimo, enfim, você faz aquelas análises automáticas e ele diz não. E aí, de repente, você é uma pessoa que ganha 10 mil euros por mês, né? 60 mil reais por mês e você é solteiro. Então, você tem todo esse dinheiro só para você. E você diz, mas por que eu não posso ter esse crédito se eu tenho essa renda? É um exemplo disso. A questão de práticas de recrutamento eletrônico sem qualquer intervenção humana. Tenho a certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. As pessoas enviam o currículo, o sistema, entre aspas, analisa e aí diz não, você não é apto para essa vaga e você fica naquela, mas por que não? Se eu li as características da vaga e eu tenho tudo isso que me é pedido. Então, é uma decisão potencialmente negativa, um efeito potencialmente negativo. Decisões que afetem o serviço de uma pessoa aos serviços, o acesso de uma pessoa ao serviço de saúde e de decisões que afetem o acesso de uma pessoa à educação, dentre vários outros, é claro. Por isso que esse artigo 22 traz o direito que o titular tem de pedir revisão das decisões, mas a gente já vai chegar lá. Aí você me pergunta, e sobre publicidade direcionada, que é um marketing com base em inteligência artificial, muitas vezes, com base na definição de perfis. A gente pode imaginar que isso não vai gerar problema, porque basicamente é o quê? É a pessoa acessando um site e vendo uma propaganda daquilo que ela já pesquisou antes, por exemplo. Mas esses efeitos podem ser percebidos em função das características específicas de cada caso, como, por exemplo, a dimensão intrusiva desse processo de definição de perfis, ou seja, o tracking de um site a outro. Como que isso é feito? Como que o sistema sabe o que eu quero ou não quero? Porque ele tem dados pessoais seus. Você indicou esses dados pessoais em algum lugar e a empresa utilizou. As expectativas e vontades das pessoas, a forma como o anúncio é apresentado ou ainda a utilização de vulnerabilidades conhecidas dos titulares. Sabe aquela coisa do tipo assim, olha, você está aí precisando de dinheiro, eu te ofereço um empréstimo, você precisa de 1.000 euros ou 1.000 reais, façam aí a analogia, então eu te empresto esses 1.000 reais, você pode pagar aí em 100 vezes,
você pode pagar em 100 vezes de R$ 100. E aí a pessoa olha para o bolso dela e diz, nossa, eu consigo pagar, então eu vou lá e faço. Quer dizer, é óbvio que o meu exemplo aqui é exagerado, mas é de propósito, para deixar essa ideia clara para você. Então, aqui, as decisões automatizadas, por exemplo, que resultam em preços diferenciados com base em dados pessoais ou características pessoais, são igualmente suscetíveis de ter efeitos significativos. Por exemplo, aquela situação, se você mora no bairro A, você paga 50 de frete, de transporte, mas se você mora no bairro B, você paga 80. E a questão não é distância, porque de repente a distância é a mesma do depósito de onde o produto sai. Então, por que um paga 50 e o outro paga 80? E além disso, os dados, como eu já disse, podem ser originados, ou os efeitos podem ser originados a partir de ações de pessoas que não aquela a quem a decisão automatizada diz respeito, que é exatamente essa situação. Aí, de repente, para o bairro A o transporte custa 50, para o bairro B o transporte custa 80. Por quê? Porque o sistema disse que é assim. E aí eu moro no bairro B, só que eu tenho de pagar 30 a mais do que a outra pessoa que compra exatamente o mesmo produto, na mesma distância do depósito, mas ela mora em outro bairro. E aqui você tem uma discriminação, portanto. É nesse sentido, então, que o artigo 22, como eu já indiquei, e aqui a gente já está chegando ao finzinho, ele indica que a atividade de tratamento, se ela for com base em um contrato ou consentimento, o titular pode questionar essa decisão, ou seja, ele pode obter intervenção humana, manifestar o seu ponto de vista e contestar a decisão, e a decisão humana é, então, um elemento essencial que deve ser feito de maneira exaustiva, como eu disse antes. Não é só o gerente do banco assinar e dizer, ok, olha, teve intervenção humana. Não, a intervenção humana pressupõe o gerente do banco reanalisar a situação, caso a caso, analisar outros dados que o cliente trouxer, para aí chegar a uma conclusão. Com isso, a gente chega na última parte. O que fazer? Por que o que fazer? Porque, de um lado, a gente tem aquilo que pode ser visto como algumas restrições do ponto de vista jurídico, mas, por outro lado, a gente tem um desenvolvimento quase que desenfreado da inteligência artificial, que é faminta por dados. A gente sabe que ela só pode funcionar se houver muitos dados disponíveis. Então, eventualmente, muitas pessoas pensam que isso é um beco sem saída. Ou seja, a legislação me proíbe, mas o desenvolvimento precisa de dados, e aí o que fazer? Então, em primeiro lugar, eu vou passar para você algumas ideias que estão na legislação e que estão diretamente vinculadas com aquilo que eu falei lá no início. Lembra quando eu disse sobre o princípio da responsabilidade? Lembra quando eu disse para você que a sua empresa, ou mesmo você, porque é importante destacar que a gente fala aqui em empresa, mas se você for um autônomo, por exemplo, um profissional liberal que trabalha por conta própria, dependendo da sua situação, você também estará sujeito à legislação de proteção de dados e vai ter de cumprir isso aqui da mesma maneira. Quer um exemplo simples? Se você for um desenvolvedor de aplicações para o iOS ou para o Android, por exemplo, se você for um desenvolvedor de aplicações de telefone celular, você estará sujeito ao regulamento europeu ou à LGPD, se for o caso. Então, em primeiro lugar, você precisa conhecer esses princípios. Aqui eu trouxe os princípios do regulamento europeu, que estão todos presentes na lei brasileira, caso aí você esteja no Brasil. Você precisa aplicar isso daqui antes de você começar a desenvolver o seu produto ou serviço que usa inteligência artificial. E a limitação das finalidades e minimização dos dados, o que é a minimização dos dados? Minimização de dados é você coletar só os dados que são estritamente necessários para o que você quer fazer. E aí você fala assim, mas Matheus, isso é impossível na inteligência artificial, e eu vou dizer para você, não é possível. Por quê? Porque você precisa ter uma inteligência artificial que atinja finalidades específicas. E aí você vai me dizer, mas o meu algoritmo, eu não sei qual é o resultado dele antes de treiná-lo. Exatamente. Então aí você vai coletar o mínimo possível, vai treinar e vai ver qual é o resultado. E aí você vai rebater e vai dizer assim, mas isso vai demorar então meses para eu desenvolver, anos talvez. E eu vou dizer para você que esse é um dos calcanhares de Aquiles que nós temos na legislação hoje. Mas isso eu falo daqui a pouquinho, quando a gente chegar lá no finzinho. Então você deve seguir esses princípios,
levar em consideração a questão da necessidade e da proporcionalidade, é pensar, será que eu preciso desses dados para o que eu quero fazer? Esses dados, qual é o resultado disso? Será que a minha inteligência artificial, depois de devidamente treinada em um processo de machine learning ou o que for, o resultado é proporcional àquilo que eu esperava e àquilo que o titular espera? Porque de repente não é. E aí você vai precisar rever isso no seu algoritmo. Segundo ponto, definir quais são os fundamentos de ilicitude, que no Brasil é chamado de base legal. Ou seja, será que a sua atividade de tratamento com base em inteligência artificial tem uma permissão legal? Ela ocorre conforme a legislação exige de você? Terceiro, ter atenção às categorias especiais de dados, como eu já tinha dito. No Brasil, isso é chamado de dados sensíveis e são basicamente dados como, por exemplo, questões de saúde, dados biométricos, dados relativos à sua opinião política, religiosa ou sexual e por aí vai. E você tem de tomar cuidado por causa disso daqui. A definição de perfis, como eu tinha dito anteriormente, pode criar novos dados. Então, existe a possibilidade de inferir o estado de saúde de uma pessoa, por exemplo, a partir de registros de suas compras de produtos alimentares em combinação com dados relativos à qualidade e o valor energético dos alimentos. E você é responsável por isso. Trago aqui um exemplo, um artigo que demonstra isso. Mostra que apenas com a análise dos likes do Facebook você consegue descobrir se a pessoa é homem ou mulher, por exemplo, ou na verdade não é nem se é homem ou mulher, a orientação sexual de um homem em 88% dos casos, a origem étnica da pessoa em 95% dos casos e a religião da pessoa em 82% dos casos. Portanto, com a mera análise de likes, com outras informações, você sabe a respeito de dados pessoais sensíveis da pessoa. Quarto, cumprir os direitos. Ou seja, o titular tem o direito de ser informado. O que você quer fazer? Indica para ele. E aqui não é entrar em detalhes e dizer assim, ai, meu algoritmo faz tudo isso daqui. Mas é você dizer, olha, eu uso um sistema de decisão automatizada porque eu vou colocar aqui o seu histórico financeiro e com base nesse pré-requisito, nesse outro pré-requisito e nesse terceiro pré-requisito, o meu sistema vai analisar se você pode ou não ter o crédito aqui no banco. Isso é o direito a ser informado no âmbito aqui de um algoritmo, por exemplo. Você tem de garantir o direito de acesso, você precisa garantir esses outros direitos de retificação, apagamento e limitação do tratamento, que eu não vou aqui detalhá-los, é claro, o direito de oposição. E aqui a gente chega, para finalizar, nos desafios. Nós temos, sim, alguns desafios na área de proteção de dados e inteligência artificial. O primeiro é justamente esse, como explicar ao titular a lógica do algoritmo. Eu acabei de dar um exemplo. Você pode explicar a lógica dizendo isso. Eu preciso desse histórico que você está me trazendo, com todas essas informações, porque o meu algoritmo leva em consideração o critério A, B e C e chega a esse resultado. Só que para você fazer isso, você já precisa ter treinado inúmeras vezes o seu algoritmo e ele precisa ter dado resultados que não sejam discriminatórios, para evitar o problema da discriminação. Como aplicar as regras do regulamento europeu de maneira a garantir a segurança jurídica e reduzir custos? Eu já mostrei para você que realmente a inteligência artificial em relação à proteção de dados no momento aumenta um pouco os custos da empresa. Mas aí lembra do que eu falei no início, do risk-based approach? A empresa tem de decidir. Ela quer gastar mais agora, mas não ter problemas no futuro? Ou ela quer investir já agora e colocar o seu programa, mas eventualmente gerar um problema para ela e para o titular no futuro? E até mesmo esse último. Será que existe alguma aplicação que tem de ser bloqueada, que tem de ser travada e não pode existir? As recomendações aqui, vou passar um pouco mais rápido, que é uma síntese de tudo que eu falei. Recomendações da ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, ou seja, anonimizar, ser transparente, realizar avaliação de impacto, levar em consideração a ideia do privacy by design, desenvolver a ética e desenvolver algoritmos auditáveis. E, por fim, uma recomendação aqui do Parlamento Europeu, de que deve-se sim
endossar os valores do regulamento europeu, da proteção de dados, com base naquela abordagem, com base no princípio da responsabilidade e do risk-based approach. Pode demorar um pouquinho mais, mas, pelo menos, enquanto não houver alterações jurídicas que permitam o desenvolvimento mais acelerado, digamos assim, é isso que precisa ser feito. Agradeço. Muito obrigado. Tem aí LinkedIn, Instagram, e-mail. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade para falar comigo. E passo agora a palavra, então, ao Fernando. Olá, Matheus. Muito obrigado pela sua excelente palestra. Está aqui gerando um monte de debates aqui dentro do chat e muitos elogios também e uma série de perguntas que já nos chegaram aqui, que estão todos bastante... de fato, é um assunto que tem muita coisa para ser conversada, tem muitos aspectos claro. Específicos, tem essas visões mais gerais, mas tem aplicações específicas que sempre geram dúvidas, não é? Se sim, se estou seguindo a lei ou não, se eu estou infringindo alguma coisa ou não. Claro. Enfim, isto ainda acho que é de fato um assunto que gera muito debate, não é? Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas que chegaram aqui. Por exemplo, nessa questão, tem uma pergunta se existe algum tipo de certificação para uma empresa que você pode provar que você está respeitando a legislação. Existe? Se existe, que tipo de certificação existe ou não? Certo. Bom, na verdade, eu vou tirar aqui a apresentação para aparecer aí mais o meu rosto aí para o pessoal agora. Mas, na verdade, o que existe? Existem algumas certificações que não têm uma relação direta, ou melhor, tem relação, mas não são certificações para dizer que a empresa está ok com a questão de proteção de dados. Então, existe a certificação, por exemplo, da ISO, as certificações da ISO, especialmente a família da ISO 27000, então tem a 27001, e agora, mais recentemente, tem a 27.701, dentre outras, é claro, 27.002 e 3, etc. Então, as certificações ISO são certificações que dizem que a empresa segue princípios de segurança da informação e, eventualmente, de proteção de dados. Agora, o que eu quero destacar é que o fato de uma empresa ter essa certificação da ISO não automaticamente lhe garante que ela esteja ok em termos de proteção de dados. O que existe nas legislações, e quando eu digo legislações é porque eu sei que o nosso público aqui majoritariamente é de Portugal e do Brasil, então focando nessas duas, as duas legislações trazem a ideia de certificação. Mas aí seria o quê? Por exemplo, aqui em Portugal tem o IPQ, no caso do Brasil existem órgãos certificadores diretos, então, diversos, então esses órgãos se certificam junto, por exemplo, ao IPQ, e aí sim a empresa é certificada. Além disso, essa certificação precisa passar pela aprovação das autoridades de controle, as autoridades de proteção de dados. Por isso que eu disse antes que a ISO é, obviamente, um elemento que vai poder, a empresa vai poder dizer sim, olha, eu tenho aqui a ISO 27001, por exemplo, ótimo, mas isso não a certifica automaticamente, porque a ISO não passou pela aprovação das autoridades de proteção de dados. Então, só são válidas como certificações de proteção de dados aquelas que forem aprovadas previamente pelas autoridades de controle. Muito bom. Muito bom. Uma outra questão, professor, você tinha comentado sobre essa questão das decisões que são feitas automatizadas pelas máquinas e tinha comentado, por exemplo, que simplesmente ter uma assinatura do gerente de banco não é suficiente. Então, vem uma pergunta, o que é considerado, então, interferência relevante neste âmbito? Se uma assinatura não é, até onde vai... Como é que se avalia isso? Né? A ideia é a seguinte, a ideia é que, por exemplo, não é o gerente, mas o gerente ele precisa rever aquela decisão e, mais do que isso, a decisão ela precisa levar em consideração, eventualmente, algum outro fator que seja adicionado àquela situação inicial. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos aqui uma situação que é a seguinte.
uma pessoa, por motivos diversos quaisquer, ela, no último ano, pediu 10 empréstimos e 8 desses empréstimos foram pagos com atraso. E aqui, óbvio, eu estou simplificando e, de novo, ao mesmo tempo exagerando um pouquinho, só para deixar o raciocínio bem claro. Portanto, se eu coloco esse histórico no sistema, o sistema vai me dizer, olha, 80% das vezes a pessoa pagou com atraso. E aí esse é o motivo para não conceder o empréstimo. Então, esse é o resultado da máquina. Agora, vamos imaginar que nas duas situações recentes, essa pessoa, ela não apenas pagou o empréstimo em dia, como ela quitou o empréstimo antecipadamente. Então, isso pode ser visto como um ponto positivo. Mas, de repente, esse critério do pagamento antecipado não está no sistema, não entrou como um dos critérios. Então, aí, o dado até pode ser o mesmo, porque, de repente, o titular foi lá e disse, poxa, mas eu não concordo com esse resultado. E aí ele mostra, olha aqui, gerente, tudo bem que eu tinha os outros 8, mas os 2 últimos eu estou mostrando que eu estou melhorando. E aqui, de novo, eu estou usando aqui, né, uma ideia de deixar para deixar isso mais claro. Então, esse é um exemplo em que você tem uma revisão, talvez até com os mesmos dados anteriormente informados, mas você tem uma revisão mais, não vou dizer detalhada, mas mais robusta e efetivamente relevante por parte da pessoa humana, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou utilizá-la aqui, quer dizer, do gerente no caso, porque aí o gerente vai ver, realmente você pagou antecipado, realmente aqui a sua situação na prática, que o meu sistema não analisa, tem determinadas características e, portanto, eu vou te conceder. Ou não. Ou, eventualmente, o gerente olha e ele pode chegar à mesma conclusão que o algoritmo chegou. Mas aí ele fez essa revisão. A preocupação aqui, com base especificamente no regulamento europeu, mas essa preocupação também tem, um pouquinho diferente, mas também tem na lei brasileira, é de não deixar os titulares à mercê de apenas decisões automatizadas. Por quê? Porque, eventualmente, essas decisões automatizadas, elas podem gerar consequências negativas. Aqui mesmo na maratona, já foi falado isso, quando você tem bases de dados que geram consequências, que se fundamentam em, ou melhor, quando você tem algoritmos que se fundamentam em bases de dados que já têm um problema, vai gerar um problema no futuro. O exemplo maior, que eu acho que todos aí devem conhecer, é do Compass, lá do sistema prisional americano. Quer dizer, que gerou uma determinada situação que não corresponde à realidade, porque ele gera discriminação. Então, a preocupação é essa. Não é dizer que a máquina não pode decidir, mas é dizer, olha, é necessário tomar cuidado com o resultado daquilo que a máquina define, porque, eventualmente, aquilo que a máquina definir poderá gerar um problema que é completamente injustificado para a pessoa. Muito bom. Olha, professor, tem muitas mais perguntas aqui, mas o nosso horário está estourando já. Foi muito esclarecedora essas suas duas respostas aí. Evidentemente que esse ainda é um assunto a ser explorado com muito mais profundidade, porque, de fato, os algoritmos cada vez mais estão se automatizando, vão se sofisticando, e nós temos essa perspectiva, se a gente olhar para o futuro. Enfim, é uma questão relevante, porque se todos os humanos forem ter que revisar o que o algoritmo está fazendo, realmente é uma barreira bastante grande até para o desenvolvimento da tecnologia, não é? Não, por isso que existe até uma preocupação aqui na Europa, especificamente, de justamente analisar a questão prática, né? Ou seja, há uma preocupação do Parlamento Europeu, teve aí a iniciativa para a inteligência artificial da União Europeia, agora desse ano, de justamente tentar analisar de que maneira se pode adequar o direito, e eu me dou a permissão aqui de dizer, além de dar o direito, por um lado, com a rapidez a tecnologia, especificamente da inteligência artificial, de outro lado. Isso daí é o grande dilema e a grande questão que nós temos nos dias de hoje. A regulação conseguir acompanhar a velocidade do desenvolvimento da tecnologia. De claro. fato, enfim, eu acho que temos muito assunto aí, poderíamos ficar o dia inteiro conversando, porque realmente tem casos específicos, tem muita coisa a conversar. Mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotando. Eu quero lhe agradecer imensamente, foi muito boa a sua palestra. Deixo só, então, aqui caminhar para a nossa finalização. Se quiser ficar na nossa Fernando, sala. eu que agradeço mais uma vez. Obrigado e até a próxima. Obrigado.
Muito bem, pessoal. Como viram, nós tivemos mais uma excelente palestra no dia de hoje, que realmente é um tema que dá para conversar muito tempo, porque ele é apaixonante da mesma forma que outros temas da tecnologia. Com isso, nós chegamos e encerramos a nossa segunda semana da Maratona de Inteligência Artificial de Portugal. Vamos caminhar, mas ainda não acabou. Temos mais uma semana que está também espetacular. Olha, na terceira semana, nós vamos ter aqui a Liga Consulting Europe, que vai estar falando para nós na próxima segunda-feira. Nós vamos ter a DXC Technology, que vai falar da industrialização da inteligência artificial em gestão. Nós vamos ter aqui a Farfetch falando na quarta-feira. Farfetch é uma unicórnio, como acho que muita gente já sabe, da área de luxo. Nós vamos ter a Altice Labs falando na quinta-feira, com modelos para a área de gestão operacional, usando IA. E na sexta-feira nós vamos ter aqui uma palestra que é muito aguardada também, de aplicação na área de saúde, da iLof, né, que está aí trabalhando com medicamentos e prevenção do Alzheimer. Então, nós temos aí uma semana muito boa, cheia, rica, e não perca também a próxima semana. Nós vamos ter, então, na segunda-feira, especificamente, para começar bem a semana que vem, o Sérgio Tofsti vai nos falar da Liga Consulting Europe, que, aliás, é o nosso patrocinador, que já agradeço mais uma vez, certo? Vai ser a palestra dele, por que toda empresa deveria tornar-se, então, data-driven. Todos os dias, nesse mesmo horário, das 12 às 13 em Portugal, 8 às 9 no Brasil. Eu só quero agradecer a todos. Lembre-se de dar um like na nossa página do YouTube. Participe, inscreva-se no nosso canal, porque lá, além da maratona, tem muitos outros conteúdos muito interessantes que você pode experimentar, usar, enfim. É para isso mesmo que a associação está aí, ok? Então, um abraço, um bom fim de semana. Aproveite o fim de semana para rever alguma palestra que você tenha perdido, né, ou queira rever alguma delas. E até segunda-feira. Um abraço a todos.